Tudo bom, amigos do terceiro ano? Como estão vocês? Dando continuidade à nossa aula de filosofia, estamos estudando filosofia política. É isso? Então, estamos com a nossa ficha. Já vimos os itens. 1. Origens da filosofia política. Vimos o item 2, política e poder. Vimos o item 3, o Estado. Agora, a gente vai ao item 4, sociedade versus Estado. E aqui uma ilustração com Aristóteles, o estagirita, o sempre presente pensador, cujas ideias influenciam o mundo até hoje. Muito bem, vamos ao texto. Se na antiguidade, Egito e Mesopotâmia, a gente chama antiguidade oriental, não é isso? Se na antiguidade oriental o poder estatal das elites submetia as massas camponesas, é aquilo que o professor de história de vocês falou, é o modo de produção asiático, não é? Aquele em que as elites dominantes, as classes proprietárias de terra, em nome dos deuses, não é, exigem o trabalho coletivo de camponeses e artesãos. Uma parte do que esses trabalhadores produzem fica para eles, para o seu sustento, não é, e eventuais pequenas trocas nas feiras do pequeno comércio. Mas a maior parte do que eles produzem, camponeses e artesãos, vai para os templos e para os palácios, para sustentar o Estado, a estrutura burocrática, não é? Por exemplo, os funcionários que cobram impostos, eles não produzem trigo, centeio, cevada, cebolas, não é? Alho, não criam gado, não fazem cerveja, nem pão, nem vinho. Então, como é que esse camarada vai receber salário para poder comprar comida? É aquilo que o camponês produz e o Estado exporta e sobre o que cobra impostos, que garante o pagamento dos funcionários públicos, que a gente chama, não é, do aparelho burocrático estatal. O conjunto de funcionários que, não trabalhando no campo, não produzindo alimentos, recebe, né, vive às custas do Estado em função do trabalho dos outros. Na antiguidade, Grécia e Roma é chamada de antiguidade ocidental ou antiguidade clássica, não é isso? Você também aprendeu isso em história. Pelo menos eu espero que o professor de história tenha ensinado isso a vocês. Na antiguidade clássica, foi diferente do mundo antigo. Por quê? Porque enquanto no mundo oriental você tinha reinos e grandes impérios, na antiguidade clássica ou ocidental, a primeira forma de estrutura política não foram reinos ou impérios, foram polis ou urbis, que é o nome latino, não é? Polis ou urbis, o nome latino. Eram pequenas estruturas políticas compostas pelo centro urbano e a área rural ao redor. Na verdade, no mundo oriental, a gente já teve algumas experiências dessas. Por exemplo, na Suméria, não é? Você tinha cidades-estado: Ur, Lagash, Nippur, Eridu, Uruk. Você teve também essa mesma experiência na Fenícia, cidades como polis, não é? Cidades-estados como Tiro, Sidom, Biblos, não é? Esse modelito, não é? de um pequeno estado também existiu na antiguidade, mas foi na antiguidade oriental, mas foi na antiguidade clássica que esse modelo, não é, apresentou um melhor desempenho, não é, um melhor desenvolvimento. Lembre também que o norte da Itália, na Idade Média, era composto por cidades-estados, não é isso? Vamos lembrar algumas: Gênova, Veneza,
Florença, Pádua, Arezzo, não é? Siena, Milão, tá vendo? Seguindo, foi diferente. A polis, urbis, polis, barra, urbis, né? As duas palavras são diferentes, mas têm o mesmo significado. Cidade e estado. Uma na Grécia, polis. Outra no Lácio, onde surgiu Roma, urbis. Se formou a partir do consenso social dos cidadãos, de todos os homens livres. E eles queriam a participação no poder. Então, a polis surge quando camponeses, artesãos, comerciantes, latifundiários se unem e definem o papel social e o papel de poder em cada uma dessas estruturas, não é? A gente sabe que de início o poder esteve concentrado nas polis e na urbis, nos grandes proprietários de terra. Em Atenas eram chamados eupátridas, que quer dizer bem nascido, de origem nobre ou de origem divina, né? Muitas famílias gregas diziam-se descendentes de Teseu, aquele que matou o Minotauro, de Perseu, aquele que matou a Górgona, não é? A Medusa, descendentes de Hércules, Heracles em grego, não é? Descendentes de Zeus, que teve filhos com numerosas mulheres mortais, não é? Então você dizia que descendia de heróis ou de semideuses para justificar o seu poder. A mesma coisa em Roma. E você inventava, claro, histórias sobre essa família que remontavam até a origem do universo, né? A cosmogonia. Seguindo, assim, a elite das polis, a elite da urbis, Roma, teve que enfrentar a revolta de cidadãos. Demos, em grego, civites, o que mora na civitatem, cidade. Demos, em grego, daí a palavra democracia, e civites, em latim, que se organizavam para exigir direitos políticos, não é? Quantas revoltas a gente teve em Atenas para acabar com a monarquia, aí criava-se a politeia com eleições, mas aí as pessoas descobriram que nessa politeia só os ricos votavam. Aí tivemos novas revoltas. Drácon cria as primeiras leis escritas em Atenas. Novas revoltas. Solon cria uma sociedade dividida economicamente, onde todos podem votar, mas nem todos podem ser eleitos. Era a timocracia. Aí novas revoltas, e aí Clístenes criam um sistema no qual todos os cidadãos, demos, podem votar e serem votados. É a democracia ateniense, que depois se espalhou para outras polis. Em Roma tivemos a mesma coisa, não é? Uma revolta dos plebeus acabou com a monarquia, não é? Numa guerra contra os etruscos, os reis etruscos, e aí se proclamou a república. Lembrando que a palavra república, ao pé da letra, significa coisa de todos. Res publicae, coisa de todos. Na prática, os plebeus descobriram que só os patrícios é que detinham o poder e podiam ser eleitos para os cargos públicos. Aí vem uma série de revoltas plebeias ou greves plebeias. Tudo isso você aprendeu com o seu professor de história, não é isso? E aí os plebeus vão pouco a pouco conseguindo direitos, até que finalmente em 382 aproximadamente os direitos de plebeus e patrícios são praticamente iguais. Só havia um negocinho que diferenciava. Senador, para você se eleger senador, você tinha que ser patrício. O Senado era um órgão, não é, de privilégio dos patrícios. Mas, mesmo assim, não é,
a República Romana terminou funcionando. A gente sabe que na prática, democracias, repúblicas, apesar dos nomes bonitos, não é? Governo de todos, participação de todos, na prática não funciona assim. Na prática, infelizmente, mesmo nas repúblicas atuais, mesmo nas democracias atuais, o poder sempre está associado ao poder político, ao poder econômico. E quase sempre o poder econômico controla o poder político. É claro que em muitos países esse domínio, esse controle é menor e mais fiscalizado. Por exemplo, na Finlândia, na Noruega, na Suécia, na Dinamarca, na Holanda, na Bélgica, na Alemanha, o poder econômico influencia a política, mas os mecanismos que os cidadãos têm para poder denunciar o abuso do poder econômico são maiores e são mais eficazes, ou seja, capazes de produzir efeitos. Então, o poder econômico nesses países que eu estou citando, eles têm mais controle e mais limites. Num país como o Japão, por exemplo, né, as grandes corporações, as grandes indústrias, os grandes bancos japoneses têm um poder imenso, um controle imenso sobre a política. É claro que em troca disso daí, a sociedade japonesa se beneficia de certos direitos, de certas regalias, de certas vantagens que você não vai encontrar em países como, por exemplo, o Brasil, né? O nível de vida do cidadão comum japonês é muito mais alto que o nosso. Mas lembre que no Japão, as grandes corporações, né, Sanyo, Mitsubishi, entre outras, só para citar, né, a Toshiba e coisa e tal, elas têm uma influência grande sobre o parlamento, sobre os deputados, sobre os ministros, né? Você sabe também que nos Estados Unidos, as grandes corporações, o poder econômico, tem uma força muito grande sobre o Congresso norte-americano, os deputados e os senadores, não é? E que uma eleição para presidente dos Estados Unidos tem um custo gigantesco, que é bancado pelos eleitores, pelos partidos e seus filiados e pelas grandes corporações. A diferença é que esse processo é aberto. Quando, por exemplo, uma grande companhia como a Fiat Chrysler, né, faz doações para a campanha do presidente, do candidato Joe Biden, por exemplo, isso é declarado publicamente, todo mundo sabe que ela gastou milhões de dólares para ajudar a campanha do presidente Joe Biden, né? Então, quando o presidente Joe Biden assume se ele vai fazer alguma lei, criar algum projeto de lei para beneficiar a Fiat Chrysler, a imprensa norte-americana toda vai saber, né? É a transparência do processo. É claro que no meio político e no poder há sempre formas de você encobrir, né, essa simbiose, né, que muitas vezes é prejudicial à população, né, essa simbiose entre poder econômico e poder político. A gente sabe, por exemplo, que nos Estados Unidos muitas companhias prejudicam o meio ambiente, que muitas companhias, né, poluem o ar atmosférico de uma forma desordenada, polui as águas, os rios, apesar da legislação proteger e tudo, mas existem esses abusos. E até que os cidadãos consigam, numa ação pública, não é, ir à justiça para aquela companhia ser punida, são anos de luta, de dificuldade, né? O Brasil tem códigos, né, de proteção ao meio ambiente, eu diria de boa qualidade, mas a gente sabe que os governos dificultam a fiscalização dos poluidores, contra os poluidores, né? E dificulta também
a ação do cidadão contra esses poluidores. A gente sabe também que muitas informações são sonegadas ao público. Não há transparência em muita coisa que o governo brasileiro faz. E eu não estou falando deste governo, eu estou falando de todos os governos. Não veja isso como uma crítica específica ao momento que a gente está vivendo, mas aos momentos anteriores e aos momentos seguintes. Enquanto nós não mudarmos, conseguirmos tirar os privilégios que os nossos governantes têm, por exemplo, o privilégio de não responder em qualquer fórum. Ou seja, um crime cometido pelo presidente da República é um crime que tem que ser julgado pelo Senado e pelo Supremo Tribunal Federal. Por quê? Ele não é cidadão? Não, mas ele é o presidente da... Por que essa regalia? Por que deputados e senadores também têm foro especial para serem julgados? Por que que Zé Mané não tem foro especial? Por que que ele tem que ir para a delegacia arrastado, dentro do camburão, e apanhar na delegacia para confessar muitas vezes o que não fez, o que não viu? É um país de desigualdades. E as desigualdades fomentam, ajudam, fertilizam e fazem crescer a corrupção. Pronto. Por que que a Dinamarca, a Finlândia, a Noruega? Exatamente porque não existem esses privilégios. Então um agente público, um político, sabe que ele vai ser punido, ele vai para a cadeia feito qualquer pessoa. E eu estou falando de países que também são monarquias. Por exemplo, há uns anos atrás, a irmã do rei da Espanha, o nome dele agora é Filipe VI, a irmã dele, né? A princesa, como é o nome dela, meu Deus do céu? Bom, não importa. Ela e o marido foram acusados de tráfico de influência, facilitar, né, certas coisas para empresários dentro do governo, porque eles eram, né, príncipes da Casa Real. Resultado, ela foi intimada a comparecer diante do juiz para responder um inquérito. Sabe o que acontece aqui no Brasil? Se o presidente é acusado de qualquer coisa errada, há uma carta que é endereçada para ele. E ele responde por escrito as perguntas do inquérito. Ele não vai para um tribunal, sentar numa cadeirinha na frente de um juiz para responder nada. Ele tem o privilégio de responder por escrito. Tem um prazo que ele pode não cumprir, que ele pode empurrar com a barriga. Sabe o que aconteceu na Espanha? A princesa teve que ir ao tribunal. Sentou numa cadeirinha aqui embaixo e o juiz lá em cima, num ponto mais alto, 4 horas de pergunta, uma atrás da outra. Sabe o que foi que o irmão dela fez para acabar com privilégios e escândalo? Enquanto ela estava respondendo ao juiz, o rei, o irmão dela, foi aconselhado a caçar os títulos que ela possuía. Quando ela saiu, aí ela teve a notícia de que não era mais a duquesa de Maiorca. Pronto. Sem privilégios, todo cidadão espanhol sabe que a princesa pode ser punida, o rei pode ser punido. Aliás, o pai de Filipe II teve que sair da Espanha porque foi acusado de corrupção. E para não ser preso, nem responder processo, ele hoje mora, parece que em Dubai. É assim que funciona em países sérios. A Espanha é uma monarquia, mas é muito mais democrática que o Brasil. Tá vendo? Seguindo. Assim, a elite da polis, da urbis, teve que enfrentar revoltas de cidadãos, demos em grego, civites em latim, que se organizavam para exigir seus direitos políticos. Formavam-se grupos com afinidade de interesses, o que hoje a gente chama de partidos políticos. É, exatamente. A gente tinha
na época de Solon e na época de Clístenes, não é? Na época que estava se criando a democracia, você tinha os chamados pedianos, paralianos e diacrianos, não é? Eram grupos políticos que mais ou menos pareciam com as regiões em que viviam, não é? A Parália, a Diácria e a Pedion. Então, as regiões mais ricas, não é, de pastagens, de plantações, pertenciam aos eupátridas. Então, o grupo dos eupátridas, né, formava um partido da elite. Você tem também na Revolução Inglesa, né, não antes, em Roma, você tem o partido, né, dos nobilitas, os homens novos, né, aquele pessoal que enriqueceu com o comércio, enriqueceu com as guerras, e o partido dos optimates, que era a nobreza tradicional, os antigos patrícios, as tradicionais famílias. Tinha o partido popular, né, que era usado por aqueles que chegavam ao poder, muitas vezes através de golpe, né, e controlavam os, como é que a gente chama, os currais eleitorais das grandes cidades do Império para garantir a vitória nas eleições. Você tem também na Idade Média, não é, nas cidades italianas, os partidos chamados guelfos e ghibellinos, uns favoráveis à integração do norte da Itália com o Sacro Império e outros querendo, não é, a independência das cidades italianas do controle do Sacro Império. Você vai ter na Revolução Inglesa, por exemplo, não é, os Tories e os Whigs, não é? Um partido ligado à nobreza e o outro às classes populares. Mas é na França revolucionária que os partidos políticos terminam se consolidando, não é? Como os partidos conservadores, não é, de centro e conservadores, sentavam-se à direita do presidente da Assembleia, não é, eram os chamados girondinos. Esses partidos eram chamados de partidos da direita. Então você tinha os girondinos, o Pântano, né, que era um partido corrupto que votava por dinheiro, né? Você tinha a Planície, que era formada por deputados de centro-direita e centro-esquerda, e à esquerda do presidente da Assembleia você tinha os jacobinos, que queriam reformas imediatas, queriam acabar com a monarquia, queriam república e voto universal, voto para todos os cidadãos, independentemente da renda. Então, na Inglaterra também, após a Revolução Gloriosa, vai se formar o chamado Partido Conservador, formado pela nobreza e o clero, e o Partido Liberal, formado pela burguesia comercial, a burguesia manufatureira, mais tarde a burguesia industrial, né? Esses dois partidos ainda existem hoje na Inglaterra. Claro que se somou o Partido dos Trabalhadores, né? Ou o Partido Laboral, né? Labour Party, né? O Partido dos Trabalhadores, que faz um contraponto, né, entre liberais e conservadores. Aqui no Brasil, a gente sabe, né, que no processo de independência formavam os partidos antilusitanos, né, partidos conservador, liberal, sem o sentido que isso tinha na Europa, né? Na verdade, todas as nossas elites eram compostas por proprietários de terra e de escravos. Então esse pessoal não queria mudar muita coisa na prática, né? Durante as regências, né, a professora de Brasil falou isso a você, não é? Vários partidos apareciam e tinham nomes como Caramurus, por exemplo, não é? O Partido Farroupilha, republicano no Rio Grande do Sul, não é? Até que finalmente, com a ascensão do Segundo Reinado, não é, dois partidos passam a se revezar no poder, liberal e conservador, que vocês muitas vezes ouvem dizer, e os professores de história confirmam, né, que na prática não havia muita diferença entre liberais e conservadores.
Vamos continuar? Na Idade Média, aí tem um espaço, a não sei o que do poder político e as relações pessoais de dependência inviabilizar. Na Idade Média, a descentralização do poder político. Pronto. O que é descentralização do poder político? É o que o professor de História deve ter falado a vocês quando falou sobre feudalismo. É que na prática o rei tinha pouquíssimos poderes. Que cada senhor feudal, cada duque, cada marquês, cada conde, cada barão mandava no seu próprio feudo, ou feudos, se tivesse mais de um. Que na prática o rei mandava apenas nos seus feudos. E muitas vezes os reis não eram necessariamente, não é, os senhores feudais mais ricos e mais poderosos. Então, na prática, o poder político estava descentralizado. Cada grande senhor feudal mandava nas suas propriedades, como se fossem mini-reinos. E o rei tinha um papel simbólico. Ele representava a unidade daquela população, uma unidade política e religiosa, que em época de guerra tinha o soberano, tinha o rei, como comandante de tropas. Só isso. O rei, na verdade, era um chefe militar, honorário, e simbolizava a ideia de um poder que mantinha aquela estrutura. Se bem que, na prática, o soberano não tinha grandes poderes. Por isso, o poder descentralizado e as relações de dependência entre nobres, essas relações eram chamadas de suzerania, com S, não é? S-U-S-E, suzerania e vassalagem entre nobres. Suzerano é o nobre que concede um direito, um privilégio, um feudo. Vassalo é o nobre que recebe esse direito, esse privilégio, esse feudo. Entre os dois estabelecem-se relações de direitos e obrigações. Relações de dependência, um depende do outro. E que outras relações de dependência existiam? O domínio e a servidão. Domínio e a servidão, que eram relações de dependência entre o senhor e os seus trabalhadores, e os servos. Domínio é o poder do dono, dominus, em latim. É o poder de quem tem a propriedade da terra. E servo é aquele que está preso à terra e tem que trabalhar para o seu dominus, para o seu dono, para o seu senhor, para o seu patrão. Tá vendo? Então, entre nobres, suzerania e vassalagem. Entre o dono da terra e o trabalhador, domínio e servidão. Então, numa situação dessa, o poder político está pulverizado, está atomizado, esfarelado, fracionado. Seguindo. Inviabilizaram a organização social dos dominados contra o poder instituído. Era difícil os servos, os artesãos, fazerem revoltas contra os senhores feudais, porque você não contava com o apoio do feudo vizinho. Você não tinha certeza se os camponeses do feudo vizinho iriam também, não é, se revoltar e criar uma revolta nacional. Isso vai acontecer depois das cruzadas, não é? Quando o sistema feudal começar a apresentar problemas, quando surgir a burguesia, quando os reis, com o apoio da burguesia e exércitos mercenários pagos, vão lutar contra a descentralização do poder, os reis querem a centralização, aí os servos, os camponeses, os artesãos terão espaço para fazer também suas reivindicações. Vão acontecer revoltas camponesas, revoltas burguesas e revoltas de artesãos, né? Em muitos lugares, essas revoltas, como na França, serão chamadas de jacquerie, né? São os camponeses querendo reduzir
a exploração feudal. Muito bem. A hipertrofia, que diabo é essa palavra? Tem um parêntese aí. Hipertrofia quer dizer crescimento exagerado. Hipertrofia, crescimento exagerado. É o contrário de atrofia, ausência de crescimento. Trofos, crescimento. Atrofos, não crescimento. Hipertrofos, crescimento muito, crescimento exagerado. A hipertrofia do poder absolutista dificultava as reivindicações sociais na Idade Moderna. A burguesia tinha força econômica para pressionar, mas o povo, no meio absolutista, no mundo absolutista, corria muito risco. Ora, se os reis eram capazes de lutar contra a nobreza, que não quisesse aceitar o poder real, na França, por exemplo, você teve as chamadas frondas. Eram guerras dos reis absolutistas, Luís XIII e Luís XIV, contra os nobres que não queriam se submeter ao poder real. Ora, se nobres vão ter castelos incendiados pelas tropas do rei, os servos, para se revoltar, vão ficar com medo, né? Porque eles vão pensar, puxa vida, se um rei é capaz de acabar com um duque, o que é que ele não vai fazer com nós pobres? Claro que as revoltas populares existiam, né? E eram reprimidas com violência, mas lentamente, pouco a pouco, o povão, né, vai conseguindo reduzir a exploração feudal e, claro, né, tendo algum direito. No entanto, isso não era suficiente, né? A gente sabe que na França a possibilidade de um servo, de um camponês, de um artesão, né, ter cidadania era praticamente nula. É essa situação de tensão social que vai explodir no século XVIII, o século das luzes, o final do século XVIII, 1789, né, a Revolução Francesa. Em outros lugares, essa tensão vai sendo reduzida lentamente, e aí você evita muitas revoltas, ou grandes revoltas. Elas continuarão, mas a nobreza e os reis vão sabendo administrar para diminuir a tensão social. Isso vai depender de país para país. Na Rússia, essa tensão social só vai se desmanchar com as revoluções de 1917. Na China, essas tensões sociais só vão acabar com a Revolução Comunista de 1949, depois da Segunda Guerra Mundial. Está vendo? O processo de mudanças do mundo e de ascensão ao poder político das classes populares é demorado, né? Porque a elite não quer conceder direitos ao povão. Infelizmente, a história não mente. Seguindo, entretanto, o enriquecimento da burguesia e sua exclusão do poder político geravam tensões. Isso aconteceu na Inglaterra do século XVII, daí as revoluções puritana e gloriosa. Isso aconteceu na França no século XVIII, daí a Revolução Francesa. É isso que se cita. Durante a célebre Revolução Francesa, 1789-1799, a Revolução Francesa, foram experimentadas várias propostas políticas de se exercer o poder e participar dele. A primeira proposta foi a criação de uma monarquia constitucional. Luís XVI continuava rei, a Assembleia Nacional criava uma Constituição e o rei passava a ter poderes limitados. O executivo, legislativo e judiciário separados, como falava Montesquieu. Mas não era isso que a classe média e o povão queriam. Resultado, novas revoltas dentro da Revolução, e aí proclama-se a República. Vem o período chamado a Convenção. E aí as camadas populares radicalizaram o seu projeto.
Queremos é o voto universal. Queremos é democracia, igualdade entre todos. Ah, não vão acabar os privilégios? Então vamos matar a nobreza e o clero. Aí começa dentro da convenção uma fase chamada o terror. É a república ditatorial nas mãos de Robespierre, né? A burguesia fica assustada com um negócio desse. Porque depois da nobreza e do clero, quem é que vai passar na lâmina da guilhotina? A burguesia, não tenha dúvida. A burguesia, então, reassume o poder, né? E começa uma república burguesa, com voto censitário. É o diretório. As camadas populares se organizam de novo. O diretório vai ser derrubado. Com medo de perder o poder, a burguesia entrega o poder em novembro de 1799 a um jovem general casado com a filha de um dos governantes, um dos diretores, Josefina Bornet. Esse jovem é o general Napoleão, que veio do povão, mas estava ligado à elite burguesa. Pronto, começava o governo de Napoleão. Tá vendo? A elite sempre arranja um jeito, uma maneira de enganar o povão, para manter-se no poder. Não é isso? Seguindo, foram experimentadas várias propostas políticas: monarquia constitucional, república liberal, república ditatorial, república burguesa, consulado, república consulado com Napoleão. De se exercer o poder e se participar dele. Essas experiências da Revolução Francesa vão criar, no século XIX, o que a gente chama de o Estado contemporâneo. O mundo como a gente conhece hoje. Essas experiências geraram o Estado contemporâneo e as organizações sociais que lutam para ampliar seus direitos e sua participação. Pronto. A gente fica por aqui. Hoje, na próxima aula, a gente segue daí. Até lá!